Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 5. A partir do versículo 1. Lucas capítulo 5, verso 1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra e, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo, Simão disse-lhe: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas por que mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. Foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a Tua palavra, continua falando conosco, usa-me como um canal de bênção nesta hora, pelo poder do nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Amém. Nós temos a narrativa de Lucas no capítulo 5, trazendo na ótica dele, como fora o primeiro encontro de Jesus com Pedro, como aconteceu o chamado de Pedro. Lucas narra que o chamado de Pedro vem depois de um momento extremamente desafiador, um ambiente de decepção, onde Pedro está cansado, onde Pedro está frustrado, porque ele não pescou nada. É muito importante nós entendermos que quer em Pedro, quer em Jesus, quer em Paulo, ou em qualquer outra pessoa, em mim ou em você, sempre vamos estar expostos aos grandes desafios da vida. Quando você acompanha Jesus discipulando aqueles homens, quando você acompanha Pedro na sua trajetória, e é isso que nós vamos olhar hoje, é importante você entender que a vida nunca foi fácil para ninguém, então também não será fácil para você. O que você pode é, com maestria, com sabedoria, tomar algumas decisões assertivas a ponto de amenizar os problemas da sua vida. Quanto mais assertivo você for em suas decisões, no que tange a relacionamentos interpessoais, ao que tange a sua gestão com questões materiais, inevitavelmente isso irá suavizar a sua vida. Ok? Pessoas que aprendem a administrar a sua vida de uma forma assertiva, inevitavelmente são pessoas que sofrem menos. Então, quando olhamos para isso, nós vamos ver Jesus envolto a isso, uma equipe um pouco disfuncional. Nós temos Tiago e João querendo sentar em lugares privilegiados, Pedro reclamando do acontecido, Jesus fazendo uma terapia de grupo. Ele é incompreendido por alguns na ótica de Judas, que esperava um revolucionário, certo? Tem dificuldade de lidar com André em alguns momentos, com Filipe. Sempre foi um grande desafio. Mas também para aqueles que resolveram viver com Jesus, o desafio não era diferente. E aqui eu gosto da trajetória de Lucas,
porque Lucas narra algumas coisas muito particulares que aconteceram com Pedro. E o texto que eu expus para vocês aqui fala do ambiente profissional de Pedro. Pedro está preparado ou se preparando para ir à pesca noturna, junto com seu irmão André, Tiago e João, certo? E com o pai de Tiago e João, Zebedeu. Eles têm uma pequena cooperativa de pesca. Eles sobrevivem daquilo. Pedro não é aquele que sai à noite para pescar por hobby. Ele não é aquela pessoa que, se o resultado não for bom, ele tem uma outra fonte de renda. Ele é um trabalhador que sai de casa para obter resultados, para levar recursos para casa. É um serviço pesado, cansativo. Há um ambiente de insegurança muito grande. Ele precisa lidar com uma série de variáveis e de fatores, como o vento, como, certo, não vou dizer maré, porque eles estão num lago, mas há uma série, a temperatura da água, uma série de fatores que poderia fazer dele alguém bem-sucedido. Me parece que Jesus já escolheu a base de seu ministério pescadores, porque eles não podem ser pessoas fracas. Pescadores precisam aprender a lidar com frustrações. Pescadores precisam aprender a lidar com o cansaço, com o ambiente, com vencer o sono, a lutar muitas vezes contra o vento. Me parece que na base de seu ministério, Jesus prepara pessoas prontas para, independente como tenha sido ontem, essas pessoas não podem desanimar, elas têm que prosseguir, elas têm que continuar. Pedro está vivenciando este momento, provavelmente trocando seu barco de lugar, avaliando aquele mar com a ótica de sua expertise, de suas experiências anteriores. Para você ter noção, um pescador, certo, profissional, ele é tão hábil que ele pode perder uma rede no mar e saber onde a rede está. Eu não sei se você já pescou com alguém assim, Elzinho, que às vezes a rede solta e você olha para o mar, é tudo igual, você não tem um ponto de referência. Mas a habilidade é tão grande que ele consegue muitas vezes passar uma garateia, certo? Colocar alguma coisa para recuperar essa rede. Quando nós olhamos a habilidade de Pedro, ele é habilidoso. Ele vai pescar a noite toda, mas aquele dia ele não pesca nada. O dia está amanhecendo e, ao olhar para o fundo de seu barco, o que Pedro vê é um vazio. Não tem grana, não tem dinheiro, não tem recursos. E é assim que ele vai voltar para a praia. Tudo bem, um pescador sabe que um dia é do pescador e o outro dia é do peixe. Ele sabe que não dá para ganhar todas, não dá para vencer todas. Ele precisa estar pronto para entender que em algumas adversidades e batalhas nós vamos perder. Mas nós não vamos perder a guerra. Essa é a grande verdade. Nas batalhas nós precisamos estar preparados para lidar com frustrações, com perdas, com danos, com traições, com perseguições, com adversidades. Essa caminhada cristã não é feita para gente mole, pelo menos no que tange a vida. No que tange a salvação, o que nós precisamos é crer em Cristo. Mas é muito mais do que ser salvo. Antes de ir para lá, nós temos uma vida para apresentar aqui nesta terra. Pedro está vivendo isso. E o que ele olha é o dia amanhecendo, o sol, o tão desejado sol, para a maioria, certo, daqueles que esperam amanhecer para trabalhar, é a resposta de que aquela noite foi frustrante para Pedro. Ele não pegou nada, nada. O que ele tem é cansaço. Volta para a praia com seus amigos. Eles estão provavelmente em 2 embarcações. Com barcos vazios, Pedro olha agora para a sua rede. E o que tem na rede é exatamente o que ele não gostaria que tivesse: trabalho. Apesar de não pegar nada, a sua rede voltou suja. As algas, as sujeiras estão na rede. Ele não pode deixar e guardar a rede suja daquele jeito. A umidade, inevitavelmente, ela vai danificar as malhas da rede. O ontem foi ruim e o que ele deixou? Resíduos desagradáveis.
Mas se eu não tirar esses resíduos do ontem, a Bíblia diz que todo dia traz consigo o seu mal. O resíduo de ontem se acumula com o de hoje que um de amanhã, e já você está pessimista, negativista, olhando para a vida com uma perspectiva de fracasso e achando que não há sucesso para você. Eu não sei como foi seu ontem, mas Deus manda te dizer, se ele foi bom ou ruim, ele passou. Se ele foi bom o suficiente, ele não foi bom o suficiente para te dar condições de viver dele o resto da vida. Se ele for ruim, ele não foi ruim e danoso o suficiente para matar você. Ele passou. Bom ou ruim, se você ganhava muito dinheiro ou não ganhava nada, se você tinha muita saúde ou estava doente, não interessa como foi seu ontem. Hoje de manhã eu falei sobre o passado como um dos fundamentos aqui para os casais. Mas Pedro é alguém que consegue olhar para suas redes e dizer, eu estou cansado, mas eu vou lavar. Eu estou cansado, mas eu vou limpar. Eu vou tirar. Por isso que depois de um dia exaustivo, é importantíssimo lavar suas redes. Todos os dias, pegue alguns minutos para dobrar seu joelho. Ou às vezes nem de joelho dobrado dá. Às vezes você, certo, está deitado ou está sentado, não sei, ou está dirigindo. Mas tire uns momentos para falar com Deus sobre as suas redes, sobre as malhas de suas emoções, sobre aquelas coisas que você gostaria que fosse diferente, mas não foram. Pedro está lavando sua rede. Ele vai para casa dormir. É isso que ele quer descansar. Por quê? Porque à noite ele vai pescar de novo. Mas ele não pegou nada, pastor. Não é a primeira vez de Pedro. Provavelmente ele não pegou nada muitas vezes. E apesar de toda a frustração, ele sai para pescar de novo, de redes limpas. Ele vai sair para pescar. É importante você entender isso. Vocês sabem o conceito e a visão que eu tenho de casamento, mas eu não sei o que aconteceu com o seu casamento anterior. Eu só sei que a sua vida não terminou e você precisa prosseguir. Eu não sei o que aconteceu com o seu emprego anterior. Eu não sei o que aconteceu. Mas eu preciso que você entenda, se você quer andar com Jesus, você vai receber dele forças para prosseguir, porque o justo vive da fé, ele não retrocede, ele vai adiante para a conservação da sua alma. É assim que funciona. Por pior que tenha sido ontem, levanta a cabeça, lava essas redes e vamos embora pescar de novo. Pedro lava as suas redes. Quando vem na praia, Jesus provavelmente trazendo consigo um grupo que ainda não era um grupo tão grande de pessoas. Vem ele envolto numa multidão. A multidão já o apertava para querer ouvi-lo. E Pedro está terminando de lavar suas redes, jogando no barco. E ele vai para casa comer alguma coisa, provavelmente, e vai dormir para pescar de novo. Jesus vem andando na praia e entra no barco do Pedro. O texto não diz que ele pediu para entrar. Ele entrou e falou, bota seu barco na água, porque eu estou a fim de pregar, porque está ruim de pregar aqui. Vou fazer do seu barco um ambiente de pregação. Pedro deve ter pensado. Se você olhasse para o Jesus lá da frente, você diria, nossa, que honra! Puxa vida, eu queria ser dono do barco. Se você já soubesse quem era, agora se há um cara entra no teu barco e diz, vamos, você falou, maluco, que parada é essa? Rapaz, eu estou cansado pra caramba, vou comer um negócio e vou dormir. Mas como provavelmente Jesus estava envolto numa pequena multidão, Pedro cede o apelo, puxa o barco e ancora, estabiliza o barco para Jesus falar daqui, né, ou do barco para a multidão. E Pedro está lá também, olha como é que Jesus é. Pedro estava cansado, sim ou não? Pedro está com sono, sim ou não? Se Jesus usa o barco e não leva Pedro, provavelmente Pedro ia falar, Jesus, vamos ancorar aqui, valeu? Prega aí, depois dá uma puxadinha, porque eu vou para casa dormir. Pedro está dentro do barco, ou seja, não tem rota de fuga. Jesus está pregando e ele está lá, está com sono, sim ou não? Mas está lá no barco, porque tem dia que você vem para a igreja com sono, sim ou não? Isso. Pedro está preocupado porque não pegou nada, sim ou não? Tem dia que você vem também. Eu imagino Jesus falando, né? Vou te levar para o céu. E Pedro estava falando, precisava de um peixe. Certo? Já vou mandar o Espírito Santo. Ele falou, rapaz, o que eu vou falar com a minha mulher que não peguei nada? Sim, você já veio para a igreja assim? Com a mente em outro lugar, cansado, com sono. Sim,
Eu esse dia estava pregando, eu vi que tinha uma turma cansada na igreja, e falei assim, quem quer ir para o inferno, fala amém. Lotou 2 ônibus. Eles estavam tão cansados, desconcentrados, coitado, certo? Mas eles estavam ali, isso é legal. Talvez hoje você está aqui cansado, aborrecido. Se eu perguntasse para você hoje, por que você veio à igreja, você nem sabe. Sabe qual seria a sua resposta? Ué, hoje não é domingo? Certo? Então pare e pense. Pedro está lá, Jesus entrou e falou, vamos embora, Pedro, entra aí, meu filho, eu vou pregar. Pedro deve ter falado, tanto barco, justamente o meu. E Jesus está lá, pregando, quando de repente Jesus fala a palavra que Pedro provavelmente mais queria ouvir, qual era? Amém. Já teve no culto assim? Você fica doido, que hora acaba, hein, gente? Amém, Pedro falou, graças a Deus. Vão dormir, Jesus falou, vamos pescar, Pedro. Pedro falou, pescar. Nossa, fiz isso a noite toda. Peguei nada. Se de noite não peguei, de dia não vou pegar. Aliás, ele deve estar me chamando porque é carpinteiro. O pescador aqui sou eu. Aí, Pedro falou, ó, falar a verdade para o senhor, deixa eu abrir meu coração que nós estamos nos conhecendo agora. Pesquei a noite toda, ô mestre. Tá? Não peguei nada, dá uma olhada aí para ver se tem algum peixinho. E pior que não pegar nada, gente, é ver o outro barco chegar cheio de peixe. Eu não sei se tinha. Mas pior que não ter resultado é ver os outros tendo. Pedro está ali vivendo o momento dele. E Jesus diz, vamos pescar? Ele falou, vamos. Mas não peguei nada, a noite toda não peguei nada. Mas, eu não sei se foi ironicamente, porque o pescador era Pedro e não Jesus. Pedro diz assim, vamos pescar, então vamos. Onde eu jogo a rede? Onde? Só vou lançar a minha rede onde o senhor... E Jesus, para dificultar, falou, então leva o barco para o fundo. Não podia trazer os peixes para o raso? Leva o barco para o fundo. Lá vai, Pedro, vamos embora, quer ver? Vamos embora, sujar a rede, de novo, vamos embora. Porque quando ele entra na nossa vida, gente, tem hora que ele manda que façamos coisas que não dá para entender. E não busque entender, obedeça. Porque numa brincadeira dessa você se lasca. Pedro foi lá, jogou a rede, e o que veio? Veio o que ele esperava à noite. Está cheio de peixe. Pensa! Ele gritou para os outros amigos, pegaram o outro barco, foram lá os 2 barcos, ajuntaram tudo, está um olhando para o outro, os 4 provavelmente, olhando, que é isso, cara, ele pesca para caramba, nunca peguei peixe nesse horário, poxa, podia vir pescar com a gente sempre. Então, boa companhia de pesca. Chegou no barco, puxaram para a praia. Pedro falou, aí Jesus, valeu, hein? Estamos juntos. Mas já vi que o senhor é um homem diferente. O senhor é um homem santo e eu sou um homem pecador. Então faz o seguinte, não dá para nós viver junto. Valeu, obrigado pelo peixe. Pode ir embora. Estou satisfeito com o que eu ganhei. Tem gente que se satisfaz com tão pouco. É só receber uma bênção que vai embora. É só receber o que quer e vai embora. Deus não quer viver com você um momento. Deus quer viver com você uma história. Ah, mas eu não mereço. Ele é onisciente. Que você não é bom, ele já sabe, não é de hoje. Que você não presta. Pedro agora vai ouvir de Jesus algo extraordinário. Jesus diz, Pedro, eu entrei no seu barco para te fazer pescador de homens. Vamos comigo agora que o negócio... Vamos estar juntos. Nós vamos estar juntos, só não vai ser no barco. Pelo menos no que diz respeito a esse tipo de pesca. Vem comigo e eu vou te fazer pescador de homem. Eu gosto da narrativa de Lucas, ainda que venha um pouquinho fora da colocação. O texto diz que Pedro leva Jesus para sua casa. Na história bíblica, nós já vimos Jesus na casa de algumas pessoas de uma forma muito esporádica, mas da de Pedro não. Ok? Você vai a Cafarnaum, está lá a casa da sogra de Pedro.
E ali Jesus fez uma base. Eu gosto dessa coisa, do cara que tem um encontro com Deus, mas o primeiro lugar que esse cara leva a Deus é para dentro da sua casa. Pedro é um exemplo de que o verdadeiro crente começa em casa, de que os verdadeiros milagres começam na sua vida particular. Jesus vai para a casa de Pedro, porque Jesus disse: eu vou viver com você uma história. Pedro era casado, apesar da Bíblia não falar da esposa dele. E ali, Jesus vai operar um milagre naquela casa, naquela família. Por quê? Porque estava lá a sogra, provavelmente, a esposa de Pedro, algumas pessoas, né, da comunidade. É porque às vezes nós imaginamos as casas da Bíblia e o bairro como se fosse o nosso. Mas Cafarnaum, nos lugarejos menores naquela época, era basicamente uma cozinha comunitária. Era quase como uma estrutura onde a construção era meio circular, ok? E ali no centro se tinha uma cozinha, bem próxima de uma cozinha comunitária. Era mais seguro para se controlar as crianças, para compartilhar. As casas, na verdade, elas tinham a função, pelo menos da classe mais baixa, apenas para abrigar as pessoas à noite para descansar. É muito quente, não dava para ficar. Então, quando nós olhamos para aquilo que está acontecendo naquela casa, é a extensão do que Jesus estava fazendo na vida de Pedro. Quando Jesus vai para a casa dele, chega lá e encontra uma pessoa doente. Quando Jesus cura aquela pessoa, o que Jesus está dizendo para Pedro é o seguinte: minha história não é apenas com você, eu quero mostrar a você que se eu for contigo, eu posso guardar e intervir na sua casa. Eu posso fazer por sua família o que você não pode fazer, Pedro. Eu posso fazer isso. É importante nós entendermos como Pedro vai viver essas coisas. Ele viveu coisas com Jesus que ninguém viveu. Ninguém viveu o que Pedro viveu. Ele viu, ele presenciou coisas. Ele ouviu coisas de Jesus que ninguém ouviu.